O Espírito de Deus se manifestou nessa terra na pessoa de Jesus Cristo para salvar o pecador, porque não tem como salvar o pecador sem a manifestação do Espírito Santo no Verbo encarnado, que é a carne. Jesus é o Verbo encarnado, que é a palavra. E o Espírito estava na sua boca, a palavra. E ele disse a Nicodemo, no capítulo 3 de João, e o verso 3 e 5, que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino de Deus. Diretamente para ele, Nicodemos, Jesus disse isso. Só que para todas as pessoas em todos os tempos, depois da ressurreição de Jesus, se não houver o novo nascimento, não há nova vida, não há regeneração, não há justiça de Deus exercida. Pode até se saber disso, conhecer isso, ser religioso hipocritamente e não praticar isso. Porque quando ele falou isso, ele falou para uma pessoa do Sinédrio, um dos mestres, que é Nicodemos. Ele disse que se ele, Nicodemos, não nascesse de novo, não podia entrar no reino de Deus. E no verso 5 do capítulo 3 de João, ele diz que se ele não nascesse da água e do Espírito, ele não entraria. Isso quer dizer que ele não estava vendo, e era presunção dele dizer que na hipocrisia que ele estava, ia entrar no reino de Deus por ser um mestre e por conhecer a lei mosaica e até ensinar e ser considerado um mestre na lei mosaica. Mas isso não o colocaria dentro do reino de Deus e nem faria ele ver o reino de Deus que estava diante dele. Justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então Jesus foi claro. Isso, Jesus ainda não tinha sido morto, nem ressuscitado. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele não tinha ainda ido para a cruz. Isso significa dizer que até ali, aquela hora ali, para entrar no reino de Deus, tinha que nascer de novo. Então a gente entende que antes e depois da cruz, a exigência do Evangelho hoje é novo nascimento, e antes da lei, novo nascimento. Se você olhar bem para a Escritura, você vai ver que Jesus ainda não tinha sido crucificado, mas disse isso para uma pessoa que achava, tinha convicção que ia morar com Deus. Pela execução da lei, por ele ser mestre, ser um professor, ensinar a lei, mas não praticava a lei. Então,
Jesus já disse logo para ele. E depois que Jesus morreu, eu preciso crer no Evangelho de Jesus, que diz que eu morri com ele. Paulo recebe a revelação do Espírito. Jesus disse isso, que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que falaria toda a verdade, que ouviu junto ao Pai, e ele enviou. Então Paulo foi um dos agraciados dos apóstolos, um deles, que muitos foram, e até hoje tem sido revelado a muitos que seguem Jesus e vivem com Jesus. Havia grandes problemas nas igrejas da época da ressurreição de Jesus, não muito tempo. Havia 7 igrejas, e já há bastantes dias, já há cerca de 80 anos que Jesus tinha ressuscitado, havia 7 igrejas na Ásia, em que Jesus se referiu pelo apóstolo João, que tinha problema, muitos problemas naquela igreja, naquelas igrejas. E ele fala dos problemas que havia. Jesus fala dos problemas que havia na igreja naquela época, que cresceu bastante, tem em todo mundo hoje, mas com uma série de problemas. Hoje, muitos se consideram de Deus sem nascer de novo, porque sabe que Deus está no céu, sabe que Deus é bom, sabe que Jesus Cristo morreu, sabe que Jesus Cristo derramou seu sangue, mas como Nicodemos e os demais companheiros dele do Sinédrio não vivem isso, não procuram viver isso, não procuram saber disso profundamente. Como é que eu nasci de novo? Como é que eu sou regenerado? Por que Deus fez isso comigo? De que forma foi? Qual a finalidade disso? Os cristãos não procuram saber disso. Simplesmente eu estou numa igreja e nesses dias atuais, os homens que estão lá ensinando não era muito diferente dos saduceu, emineu, zelote, fariseu, da época de Jesus. Não era. Eles recebiam ajuda financeira que o próprio povo dava, acerca dos dízimos e oferta, e ficavam ensinando a lei. E hoje misturaram lei e graça e estão por aí nas igrejas ensinando. Uns ensinam lei, outros ensinam graça. E se esquecem da palavra de Deus, que é o pilar principal, que é a Bíblia. A Bíblia diz que quem se justifica pela lei, da graça cai. E a lei não salva ninguém. Nunca salvou. E nem vai salvar. A única forma de alguém ser salvo, justificado, é por favor, é pela graça. E a graça é a ação que Jesus assumiu. Se entregou, foi mutilado, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado no 3º dia. Isso é graça. E fez isso para pagar uma dívida que eu devia, que você devia. Para que um dia, nesses tempos agora, ouvíssemos isso e cresce. Ou não.
Saiba que se eu crer, eu sou um bem-aventurado, e se eu não crer? Um desaventurado, um amaldiçoado. Continua debaixo da maldição do Espírito, separado de Deus por ignorância, preguiça, arrogância, religiosidade, uma série de coisas. Eu me mantenho longe do amor de Jesus.